No vídeo de hoje, nós vamos fazer a página do financeiro e automatizar ela dentro do planner que a gente está construindo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao organizesuavida.blog. Se você gosta de organização, gosta de planners, usa o GoodNotes, usa o Samsung Notes, esse canal é para você. Aqui a gente só fala sobre organização e agora a gente está falando sobre planners. Muito bem, estamos construindo um planner do zero, digital, com botões lindos, ele tá ficando uma fofura. Sem mais delongas, vamos lá então para a tela do computador. Já deixa eu me arrumar aqui. Pronto. Olha só, sempre relembrando que a gente já fez o calendário, fez o mensal, planner mensal, semanal, as folhinhas de nota, o to-do, que é a lista, fizemos o rastreador de hábitos, lista de leitura, lista de filmes, tudo que vocês estão pedindo eu tô colocando, hein, pessoal? Hoje a gente vai fazer o financeiro pra gente dar continuidade. Vamos dar uma olhadinha aqui para quem não conhece, quem não viu ainda. Esse é o nosso planner que nós fizemos. Todo ele de cabo a rabo, do começo até o fim. A gente tá fazendo tudo junto. Tudo que eu fiz aqui está na playlist Planner 2025 do começo ao fim. Todos os vídeos de cada página que nós construímos. E hoje a gente vai fazer o financeiro. E aí, a gente construiu tudo isso sozinho, né, da nossa cabecinha, muito bem. No financeiro, quando a gente vem aqui em design, eu coloquei aqui, olha, tá vendo? Planner financeiro. E comecei a dar uma olhada nos modelos aqui. E aí eu encontrei esse modelinho. Gente, olha, tá vendo? Tem muito modelo, eles são fofos, né? Eles são fofos. Adoro, adoro. E aí eu peguei esse modelo aqui. Normalmente eu não pego, tá, gente? Eu gosto de construir os meus modelos. E eu gostei disso daqui. E eu quero fazer alguma coisa, mais ou menos usar esse modelo de inspiração. Não digo que a gente vai usar ele, tá? A gente vai usar esse modelo aqui de inspiração. Então, vamos lá. Vou pegar esse filmes e séries, que ele já tá todo formatado com a nossa letrinha, com a nossa corzinha. Vou dar um Ctrl C, já tá no lugar certo para todas, ó, filmes e séries, diário de leitura, rastreador de hábito, eles estão todos posicionados no mesmo lugar, tudo bem? E com todos eles também com a mesma configuração. E aqui vai ser o financeiro. Financeiro. Já vamos colocar aqui na nossa nome da nossa página para depois a gente fazer o hiperlink financeiro. E eu gostei disso. Então o que que eu quero? Eu vou colocar o mês e o ano. Vou pegar também, gente, essa caixinha aqui. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, que eu lembro que é 9.2, aqui tá 8.6. Vou colocar aqui, olha. Aqui vai ser o mês. Ah, Melissa, você não vai fazer os 12 meses? Não, gente, eu vou fazer uma folhinha, porque lá no nosso planner a gente copia, né? Dentro do aplicativo a gente copia as páginas, então não tem necessidade de a gente criar uma página para cada mês. No planner do Organize Sua Vida tem um para cada mês. Nesse daqui a gente não vai fazer assim, tá? Elementos, vamos pegar uma linha, vamos afinar essa linha, que ela tá grosseirona, vamos mudar a corzinha dela aqui, olha. Para afinar, entra aqui nas linhas, espessura da linha, tira o 4 que tava, põe um, enter, já, pronto. Vamos aqui na rodinha preta. A gente tá trabalhando, né? Nosso papel digital tá aqui, então essa é a nossa paleta de cores. Vou colocar aqui uma corzinha para nossa linha. E aqui a gente vai escrever, então, o mês do que se trata aí,
Vou colocar isso um pouquinho mais pra baixo. Pronto. Mês. Tá? Dá uma olhadinha no nosso modelo. Ano não precisa. Balanço inicial não. O que eu quero são as entradas e as saídas. Eles fizeram aqui, olha só, uma tabela, né? Mas essas entradas, tudo bem que tem gente que tem muitas entradas, pois não, mas não, eu acho que a gente pode diminuir essas entradas e aumentar as saídas, porque essa parte de notas também eu acho desnecessária, porque nós temos páginas para as notas, né? E lá dentro dos nossos aplicativos, quando a gente copia a página, a gente tem como arrastar ela e colocar ela aí do lado do financeiro, para a gente ter uma página de notas para fazer as anotações do mês. Então, eu não vou colocar essa parte aqui. Agora, esse sumário aqui também eu acho legal, mas não vai ser um pouquinho diferente o nosso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com as nossas entradas. Com a barra do teclado, clica, tabela, dá um Enter, pronto. Eu quero só 3 colunas, porque eu quero a data, a descrição do que é essa entrada e o valor. Então, são 3 colunas e eu vou colocar 6 linhas, eu acho que já é o suficiente, ok? Vou posicionar aqui, vou aumentar. Aqui, a gente consegue clicar nessas linhas e arrastar, porque o valor, ele pode ser menor, a data pode ser menor e a descrição tem que ser maior. E vou diminuir um pouquinho só, pegar essas linhas. Selecionei tudo, vou vir aqui, como eu diminuí aqui aquela primeira, eu vou diminuir, aí, pronto, consegui aqui por cima, redimensionar elas, né, elas ficaram redimensionadas, todas menorzinhas, porque eu acho que elas estavam muito grandes. Então, aqui vão ser as entradas, vamos pegar o nosso texto, vamos copiar ele, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente vai colocar entradas. Aumenta um pouquinho aqui, olha, entradas. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou alinhar isso daqui ao meio. Vou colocar mais ou menos aqui. Isso daqui vai ser data. Que eu acho que nem precisa ser tão grande esse espaço de data. Vou diminuir ele um pouco. Ó, vou trazer aqui, tá? E esse valor, esse espaço de valor também vou diminuir, porque a gente precisa de mais espaço para escrever a descrição da onde que é essa entrada, né? Salário, pensão, rendas de aluguel, enfim. Aqui, ó, cliquei 2 vezes aqui, também eu posso escrever. Deixa eu ver se vai vir na nossa tabulação. Aqui é data, aqui é descrição. Ó, veio em preto com outra letra. Isso me interessa? Não. Não me interessa isso. Eu vou copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui. Descrição. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar aqui, então, valor. O que acontece, gente? Tá feio isso. Porque a gente tem, né, todas as cores delicadas aqui, esse preto aqui, né? Então, eu vou selecionar tudo aqui. Vou vir aqui nessa gradezinha que tá escrito borda, cor da borda. Aqui tem a espessura, tá vendo? E aqui a cor, e vou mudar para um tonzinho da nossa paleta. Pronto, tá mais bonitinho. E aqui, olha, eu vou clicar na primeira célula,
Vou clicar na última com Shift e a gente vai mudar esse preenchimento aqui, olha, que ele tá nada. E a gente vai colocar uma corzinha nele. Olha. Pronto. Olha como ficou bonitinho. Tá vendo? Rapidinho. Já que ela já tá toda formatada, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo isso daqui, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V e vou copiar. E aqui, olha, vão ser as saídas. Diferente das entradas, normalmente nós temos o quê? Várias saídas. Então, eu venho aqui nesses 3 pontinhos, adicionar uma linha. Adicionar uma linha. Vamos adicionar linha. Adicionar linha. E adicionar mais linha. Adicionar linha. E aí, vocês vão falar assim pra mim, eu vou adicionar bastante linha. Por que, Melissa, que você não coloca, né? Ai, gasto de água, de luz, de aluguel e tal. Por quê, gente? Porque cada um... Quando você está fazendo um planner para você, você sabe das suas necessidades. Agora, se você está fazendo um planner para outras pessoas, você não sabe a necessidade dessas pessoas, né? Eu, pelo menos, eu precisaria de umas 10 páginas dessa aqui para as minhas despesas mensais. E também uma página toda para as minhas entradas, porque vem de diversos lugares, diversas fontes, né? Então, como a gente não sabe a necessidade das pessoas e como elas querem colocar isso no planner delas, o ideal é a gente colocar dessa forma. Por quê? Porque ela vai colocar a data, ela vai colocar a conta que ela pagou. A gente pode até colocar aqui, olha, eu vou colocar aqui bem bonitinho, sabe o quê? Vou colocar uma coluna aqui de check. Vamos pegar um elemento. Vamos colocar aqui, check. Olha, vou até pegar esse daqui assim, que tá de lapisinho, que ele é bonito. Gosto dele. Ele vai ficar pequenininho mesmo. Vamos aumentar ele. Mas eu não quero com esse branco. Branco. Deixa eu remover esse fundo. Removi. Ah, não consigo mudar a cor. Pronto, tchau, vai embora. Vamos ver algum que a gente consegue. Deixa eu ver esse daqui. Ou esse também. Esse daqui tá bonitinho. Vou mudar a corzinha dele. Coloquei o elemento. Vou mudar a corzinha dele pra... Olha, pra essa corzinha. E vou colocar... Isso é uma coisa importante pra gente. Ter uma coluna de check. Eu não gostei da bolinha em volta. Pronto, tira. Põe esse. Muda a cor. Mais escuro. Pronto. Vou colocar esse check aqui. Vamos fazer uma coluna bem aqui assim, olha. Opa. De check. Porque cada vez que eu for receber, eu vou colocar o check. Cada vez que eu for pagar, que eu paguei a conta lá no banco, eu ponho o check. Isso é legal. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana da gente fazer. E pra cá, pro que a gente vai pagar, é idem, né? Vamos fazer aqui. Desconfigurou tudo. Vamos alinhar. Vamos vir aqui, olha. Vamos alinhar com a de cima também. Vamos pegar o nosso check, Ctrl C, Ctrl V e vamos colocar aqui. Pronto. Assim, você vai dando o seu check cada vez que você paga uma das contas. E aqui você pode trabalhar com totais, né? O total que você gastou de despesas de casa, tal. Isso você vai fazer depois, ou você constrói mais uma tabela para sua necessidade,
Ou você deixa assim, não adianta a gente querer colocar muita coisa, porque a gente não sabe a necessidade do outro. Então, é melhor a gente colocar uma lista de descrição, sempre, tá? Fica a dica aí. É bonitinho? É, mas não é muito prático, né? Então, vamos lá. Aqui, o que eu acho legal de colocar? Vamos pegar uma linha? Eu acho legal a gente colocar o seguinte. Deixa eu tirar esse check. Vou pegar uma linha aqui. Já veio marrom. Vou deixar aqui. Vamos afinar ela. Colocar aqui Enter. Pronto. Aqui, eu acho interessante a gente colocar um total de balanço. Porque a pessoa tanto pode usar isso daqui de uma forma mensal. Quem não tem muitas despesas, quem é mais jovem e tal, não tem uma casa para pagar despesas e filhos e tudo mais, isso daqui serve para o mês. Agora, para gente que tem muita despesa, filhos, casa, escolas e tal, isso daqui dá para uma semana. Então, isso daqui pode ser para o mês tal, semana 1, aí a gente escreve, né, semana 1, e fica para as despesas da semana, também é interessante, tá? Aqui, vamos colocar um balanço, se for da semana, do mês, é sempre bom a gente ter esses totais, né? Olha, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, deixa eu copiar aqui, pronto. Aqui, a gente vai colocar total das entradas. Vamos colocar essas entradas com Ezinho maiúsculo. Total das entradas. Vamos deixar isso aqui. Esse total das entradas pode vir um pouquinho para baixo. Aqui, ó, a gente tá extrapolando a linha vermelha, não pode. Não pode. Porque a gente vai, mais pra frente, eu vou ensinar vocês como fazerem os planners para vocês colocarem ele à venda na Amazon, né? Então, a gente já começa respeitando aqui o nosso limite do vermelho, porque dentro da formatação da Amazon, ele tem que ter toda a sangria e essa parte já é perfeita, tá? Aqui, a gente vai ter o total das saídas. Eu vou diminuir isso daqui, porque é um valor, né? Não precisa ser tão grande. Deixa eu tirar essa. Pronto. Um pouquinho para baixo. Ok. Vou trazer tudo isso para cá para ter certeza de que vai caber, tá? Olha, não coube perfeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo mundo e eu vou diminuir todo mundo junto, olha. Pronto. E aqui, eu vou colocar saldo. Vou tirar essas saídas e vou trazer esse saldo mais pra lá. Pronto. O saldo é o quê? A diferença entre tudo que entrou e tudo que você pagou. Sobrou, tanto tem que sobrar, gente, não pode faltar. E aí eu vou colocar aqui mais uma... Vou copiar isso aqui.
E vou colocar aqui reserva. Porque a gente tem que ter uma reserva, uma poupança, sempre tem que ter, né? Uma reserva financeira, uma poupancinha. E pronto, para mim a folha do financeiro, ela tá pronta. Essa daqui eu já vou jogar ela fora, tá? Ó, essa cor aqui não é a nossa cor. Vou mudar ela aqui, olha. Botar uma corzinha mais escura. E essa, vamos ver que cor que tá. Ah, tá no marrom escuro. Tudo bem. Pronto. Ok. Então, nossa folhinha do financeiro tá pronta. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai decorar ela. Claro! Sim, como não? Bom, a gente já fez a decoraçãozinha em cima, já fizemos a lateral. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos pegar aqui, olha, o nosso papelzinho, Ctrl C, Ctrl V, que o nosso papelzinho digital tá lá guardadinho. E eu vou colocar aqui, olha. Dentro da tabela. Vou colocar pro fundo. Vou remover o fundo e vou tirar um pouquinho aqui, deixar menos transparente. Então, só as tabelas que vão ficar com a decoração. Vou trazer de novo, vou dar Ctrl V de novo, vou colocar aqui. Aqui. Pro fundo, remover, transparência. Não vai atrapalhar em nada quando a pessoa escrever e vai ficar lindo. Viu? Facinho. Viu como uma folha a gente consegue fazer muita decoração. Uma pagininha assim. Porque é bonito o padrão, né? As pessoas gostam de padrão. E já falei em outros vídeos, mas vou repetir. Quando a gente faz um planner, a gente tem que procurar usar cores mais neutras possíveis, né? Porque a pessoa que adquire esse planner é ela que quer decorar, né? Com os stickers dela. Então, se vocês fazem muito colorido, com cores muito fortes, os planners de vocês, vai conflitar depois com a decoração da página. Vai se sobressair. E às vezes tem muita gente que não gosta. Agora, se você coloca uma cor neutra, você vê, a gente tá decorando, mas qualquer decoração que a gente colocar aqui em cima, a decoração vai se sobressair, né? A cor da decoração vai se sobressair. Então, a gente tem que pensar que quando a gente faz um planner para a venda, a gente faz para o outro, não é para nós, né? Se você quiser fazer um planner só para você, tudo bem, aí você põe o que você quiser. E cuidado com as decorações também. Muita decoração depois atrapalha a pessoa na hora de trazer os stickers. Olha, eu vou fazer mais uma coisinha aqui, gente. Vou marcar aqui. Vou dar um shift, vou marcar esses três e eu vou colocar em bold, que é o negrito. Eu esqueci desse. Pronto, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho ainda. E a nossa página tá pronta e decorada
dentro do nosso padrão. Vamos lá para janeiro? Ó. Eu já ia deixar sem. Eu fiz uma coisinha aqui que depois eu vou ensinar para vocês, tá? Que foi isso daqui. Mas olha, eu posso até tirar. Vou desagrupar tudo. Mas não, deixa aí. A gente vai fazer agora a integração do financeiro. Então, a gente vai vir aqui no elemento. Vamos colocar moeda ou dinheiro. E olha, deixa eu dar um zoom aqui. Pra vocês entenderem. Como nós estamos usando esses ícones delicados e tudo mais, eu acho que para o dinheiro não pode ser diferente. Vamos ver tudo, né? São bonitinhos esses saquinhos de dinheiro e tal, mas para um planner que esteja trabalhando com esses elementos assim 3D, se você for colocar 3D, põe todo o planner 3D, que já tem inclusive um planner pronto, de 2025 mesmo, que eu entrego ele gratuitamente, até tá lá no site. E ele usa esses ícones mais 3D assim. Também é digital, gente. Também tem o financeiro, tem outras coisas. Bom, vamos lá. Eu vou usar esse ícone aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou ampliar. Vamos mexer nele. Deixar aqui ele mais ou menos do tamanho dos outros. Vou mudar a cor dele. Tem ícone que a gente não consegue mudar a cor, hein? Vamos ver isso daqui, como é que vai ficar. Então, pronto. Já tá. Ficou com uma espessura de linha boa, uma cor boa, tá tudo ok. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar o link para nossa página financeiro. Já tá aqui, olha. Pronto. Link adicionado. A gente vai fazer, que tá faltando pra gente finalizar, é a aula sobre o planner de estudos. E aí a gente já vai fazer as abas e eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz isso, o que eu pensei, ou talvez eu mude. Mas tenham calma que o planner de vocês vai ficar bem lindo para vocês baixarem ele gratuitamente lá no site organizesuavida.blog. Não é um planner como os planners que estão à venda lá na loja do site. Obviamente, os planners, eles têm... aqui, esse daqui tá com 82 páginas, o planner do Organize tem 170, acho, 170 layouts a mais, né? São muitos layouts a mais e todos eles navegáveis e interconectados, que nem esse daqui que a gente tá fazendo. Então, olha, a próxima aula, então, a gente vai fazer o planner de estudos, depois a gente já vai para finalização, para as abas e para finalização aqui desses botões e colocar no planner inteiro, tá bem? Um beijão, não se esqueçam de se inscrever, deixar aí nos comentários para mim se vocês estão gostando, o que vocês estão esperando desse planner, o que vocês vão fazer com ele, se vocês estão construindo de vocês, contem para mim que eu vou adorar saber, tá? Não esqueçam também de compartilhar com as amigas de vocês, amigos aí que adoram planner, tá? Beijinho, gente. Tchau.